Polícia Federal abriu investigações para apurar as responsabilidades sobre a queda daquela ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão ao Tocantins. O desabamento da estrutura, que aconteceu no fim de semana, deixou até aqui 6 pessoas mortas e 11 estão desaparecidas. Pelo menos 8 veículos despencaram no rio Tocantins, que passa justamente sob a ponte, incluindo vários caminhões. Alguns transportavam ácido sulfúrico e pesticida. Mergulhadores localizaram nesta quarta-feira mais 2 corpos de vítimas do desabamento. Essas são as primeiras vítimas encontradas após o início da operação de mergulho no rio Tocantins. O Ministério Público Federal também instaurou um procedimento para investigar possíveis danos ao meio ambiente causados por esse colapso. Você, Cristiano Beraldo, que sempre faz críticas contundentes, né, à falta de verificação, de fiscalização, uma obra importante, uma obra com mais de 60 anos, né, Beraldo, que ruiu enquanto vários caminhões passavam, vários transportando produtos, inclusive pesticidas, ácido sulfúrico, e 6 mortos até aqui. As apurações indicam que possivelmente um dano estrutural tenha sido o fator fundamental para esse acidente, né, Beraldo? Mas o que a gente precisa trazer em considerar quando a gente olha a responsabilidade do poder público, no caso, o governo federal, né, Beraldo? É a irresponsabilidade do poder público que dá de ombros a essa infraestrutura que já é insuficiente e vai se deteriorando aí com o tempo. A cada dia há inúmeras outras pontes em rodovias brasileiras em condições iguais ou piores até do que essa que ruiu, Caniato. Algumas, por mera sorte, não caíram até hoje, mas parece que ninguém está preocupado com isso, não se leva isso a sério. Vejam que a BR-116, uma das principais do Brasil, corta o Brasil de norte a sul. Você ainda tem trechos nessa BR que é a via de circulação de caminhões, de transporte de produção industrial. Você vai ao sul do Brasil, a BR-116 tem trechos onde o limite de velocidade é 40 por hora, tem lombada. Como é que você pode ter uma rodovia federal com lombada e limite de velocidade de 40 por hora? Você não tem claramente condições de movimentar cargas pelo Brasil, porque é tudo demorado e custoso. Na década de 50, os Estados Unidos fez a sua rede de rodovias interestaduais que não só levaram agilidade para a movimentação da população norte-americana, mas, sobretudo, levou desenvolvimento para inúmeras regiões do Brasil, dos Estados Unidos. Por quê? Quando você tem acesso fácil e rápido, vale a pena você montar negócios, empresas, indústrias, você fortalece as economias locais, tudo acontece. Mas com essa política de mediocridade que assola a infraestrutura brasileira há décadas, nós não vamos a lugar nenhum. O Brasil é esse país onde o Rodoanel de São Paulo leva mais de 20 anos para ser concluído. O Brasil é esse país em que a BR-470, que liga Blumenau a Navegantes, uma rota extremamente importante, sobretudo para uma região de grandes indústrias, ficou mais de 20 anos para ser duplicada. Centenas, talvez milhares de pessoas perderam as suas vidas circulando por uma rodovia sabidamente perigosa, mas o poder público é ineficiente, incompetente, incapaz de entender a sua responsabilidade para dar agilidade e preservar a vida dos brasileiros. O que vai acontecer agora é esse aí, monte de anúncio, 100 milhões de reais e 12 meses para refazer a ponte. Conversa fiada, que seja punido quando terminarem os 12 meses e esse contrato de reconstrução dessa ponte começar a ter aditivos de dezenas, centenas de milhões. Porque não há nada de real no que está sendo falado agora. É um bando de chutador querendo dar satisfação para uma população que deveria ter o poder público agindo preventivamente e não de forma reativa, como estamos vendo. Claro que as apurações preliminares, Dávila, indicam falta de medidas de prevenção, manutenção. Tinha até um vídeo de um vereador eleito que denunciava o péssimo estado de conservação dessa ponte, que é muito utilizada, né? Caminhões passavam diariamente
levando toneladas de insumos, porque é uma ponte que liga dois estados, Tocantins ao Maranhão, cidade de Aguiarnópolis a Esteio, salvo engano, enfim, e ruiu enquanto vários caminhões passavam ao mesmo tempo. O que a gente deve esperar das investigações e de que maneira o poder público e o governo federal devem se posicionar e resolver esse problema? O Beraldo, acho que ontem, disse que 100 milhões de reais parecem que são insuficientes, viu, Dávila? É verdade, Caniato. Primeiro, ironicamente, esse vereador que havia vencido as eleições estava fazendo uma matéria justamente para denunciar uma ponte que havia mais de 60 anos, havia sido construída há mais de 60 anos, que precisava imediatamente ser reforçada, tal. Então, ele estava ali ao vivo vendo o colapso da ponte de uma denúncia que estava sendo feita. Mas esse colapso é o colapso do Estado brasileiro, é o colapso do investimento público. Porque aquelas rodovias, pontes, infraestrutura que conseguem ter o apoio da iniciativa privada por meio de concessão ou privatização ou parceria público-privada, essas estão sim sendo recuperadas em ótimo estado. Está aqui o exemplo do estado de São Paulo, por exemplo, a Bandeirantes é a melhor rodovia do Brasil, está ali, uma concessão pública. Agora, essas outras estradas e pontes que não conseguem por meio de concessão, parceria público-privada e investimento privado, precisa do investimento do Estado. É o caso dessa ponte. Aí não tem mais dinheiro. O dinheiro do investimento público está secando a cada ano que passa. Hoje nós temos apenas 2% do PIB de investimento público, Caniato. Isso aí não consegue sequer tapar buraco de rua, quanto mais fortalecer ponte. Então, é o colapso do investimento público justamente porque todo esse dinheiro arrecadado por meio de impostos, e o Brasil, como nós sabemos, é o país que mais paga imposto entre os países emergentes. Está indo para sustentar o custo da máquina pública, o custo desses privilégios do judiciário, e não está sobrando dinheiro para investimento. E aí o colapso da infraestrutura, colapso que traz tragédias como essa, colapso que encarece brutalmente a questão do transporte no Brasil e prejudica muito a competitividade do país. E para dar aqui um exemplo, só para lembrar como nós também temos uma reação cívica com essa inoperância do Estado brasileiro, temos de lembrar o que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul, que uma enchente destruiu a ponte ligando Nova Roma do Sul a Farroupilha, caiu uma ponte, e o governo do Rio Grande do Sul, Caniato, disse que ia demorar questão de 14 a 18 meses para reconstruir a ponte e ia custar em torno de 20 milhões de reais. Sabe o que a população fez? Fez uma vaquinha, juntou-se, levantou o dinheiro, construiu a ponte em 138 dias a um custo de 6 milhões de reais. Então, assim, por que aconteceu isso? Isso foi feito porque aquela região estava no meio da colheita de uma safra de uva e todos iam ficar sem dinheiro, porque não iam ter como transportar essa safra da uva sem a ponte. Então veja como às vezes o cidadão arregaçando as mãos, tomando a responsabilidade para si, resolve coisas que o setor público não consegue resolver com a sua visão burocrática e insensível às questões locais. Então, um bom exemplo de Nova Roma pode ser um bom exemplo para outras regiões do Brasil, em que ficar cruzando os braços e esperando investimento público que não virá. Pois é, esse é um bom exemplo, né, Dávila? Claro que a gente tem que aplaudir a população que se organizou, mas dá vergonha pelos nossos governantes, né? Inacreditável a projeção que eles fizeram e o valor que a população acabou pagando por uma ponte que ficou pronta rapidamente, acho que menos de 3 meses, não, um pouco mais de 3 meses, né? 4 meses, na verdade. Sim, exatamente. 138 dias versus 18 meses que o setor público tinha oferecido como prazo. E fora o custo, né? Nossa. 6 milhões contra 20 milhões. Inacreditável. Agora, Beraldo, além de todos os problemas, você já falou isso algumas vezes aqui, o Brasil não cresce e não consegue crescer porque não investe em infraestrutura, né? Aí, obviamente, né? O Brasil não consegue fazer frente a outros países que investiram lá atrás em infraestrutura. Aí, quando uma grande companhia acaba estudando quais países vai investir, olha para o Brasil, uma série de deficiências na área de infraestrutura, pensa, melhor não. Melhor a gente colocar o nosso dinheiro na Índia. É mais ou menos por aí, né? Exatamente.
E só para voltar aqui em termos de referência de valor para essa ponte que caiu, o governo federal anunciando 100 milhões de reais e 12 meses para refazer a ponte, há uma ponte famosa, famosa pela expectativa criada em torno dela, que liga Matinhos a Guaratuba, no litoral do Paraná. Essa é uma ponte que está finalmente sendo construída pelo governador Ratinho e ela tem um custo estimado na casa de 400 milhões. Já essa ponte que ruiu ali no encontro de Tocantins com o Maranhão, é preciso lembrar que quando uma ponte dessa cai, uma estrutura dessa cai, você gera danos estruturais em outras áreas que ficaram ali, que não ruíram e que precisam ser muitas vezes refeitas, você precisa recuperar asfalto. Quer dizer, é uma obra bastante mais extensa do que simplesmente isso que a gente vê. Mas, de novo, é esse afã de ficar anunciando coisas sem nem ter tempo de fazer uma análise profunda do que é que efetivamente precisa ser feito. Agora, essa questão da infraestrutura, Canhato, eu vou dar um exemplo a vocês. O Brasil é totalmente dependente da importação de óleo diesel, por exemplo, porque as refinarias da Petrobras não conseguem produzir óleo diesel suficiente para abastecer o mercado interno. Entretanto, os navios que trazem esse óleo diesel para o Brasil são navios de menor capacidade porque os portos brasileiros, especialmente o Porto de Santos, ele não tem profundidade suficiente para que navios de maior porte possam atracar nele. E aí a gente vê um custo extremamente elevado de transporte desse óleo diesel, que reflete no óleo diesel mais caro ao motorista, em razão da falta de investimento no Porto de Santos, nesse exemplo que eu trouxe. Dragar portos é algo do cotidiano de qualquer país que leva seus portos a sério. Mas no Brasil não. Dragagem é investimento. É algo que vem junto com um grande anúncio, como se fosse uma coisa fantástica e maravilhosa, quando na verdade tinha que ser parte da rotina. E a gente não tem vergonha na cara. Nós passamos esse papelão de forma tranquila, sem fazer nada para resolver. E aí a gente vê agora a China, nesse seu projeto mundial de domínio de infraestrutura de outros países, chamado a Nova Rota da Seda, em que o governo brasileiro está celebrando e forçando a barra para que o Brasil entre no circuito da Nova Rota da Seda, para que a nossa infraestrutura seja concedida à China. A China vai fazer os investimentos que nós deveríamos fazer. E por que a China quer fazer isso? Porque ela quer garantir eficiência no escoamento, sobretudo das nossas safras, para abastecer o mercado chinês. Perderemos a nossa soberania, perderemos a nossa autonomia. Estamos entregando o nosso coração à China e o governo aplaudindo. É ou não é uma tristeza, Canhato?